Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Quem aí nunca sonhou com um cavalo, com um lobo, com uma águia ou até com uma girafa andando de bicicleta numa avenida qualquer? Hoje a gente vai falar sobre os animais nos sonhos. Muito bem, pessoal, vamos começar falando sobre os sonhos. O que será que eles significam? Ou para que a gente sonha? Por que a gente sonha? Muita gente acredita que o sonho é uma mensagem para alguém específica. Eu sonhei com aquele meu amigo, com aquele meu vizinho, com aquele meu parente, então eu vou lá e falo, olha, sonhei com você e sonhei que você fazia tal coisa, hein? Então toma cuidado. Outras pessoas que acreditam até em mensagens do futuro, os sonhos premonitórios. Outras ainda acreditam que sonhos são uma mensagem bem específica de alguém externo a nós, como de Deus, anjos, santos, pessoas desencarnadas, entidades ou até de ETs. Mas e para a psicologia? Bom, para a psicologia analítica, os sonhos premonitórios, eles até são possíveis. Está dentro ali da visão de mundo da psicologia analítica, principalmente considerando o que é chamado de inconsciente coletivo. Mas, sobretudo, o sonho tem uma função muito pessoal, os sonhos em geral. Eles têm a chamada função compensatória, porque compensa desequilíbrios, tenta equilibrar. Então vamos entender como que funciona o nosso psiquismo para a gente daí entender o que eles tentam equilibrar para finalmente chegar nos animais e até em outras pessoas. Rapaz, tá certo isso. Vamos lá. A gente pode dividir a estrutura psíquica com a didática. A gente tem a consciência, a gente tem o inconsciente pessoal e a gente tem o inconsciente coletivo. Na consciência, a gente tem o ego, que não é aquele vilão que algumas religiões citam e nem algumas frentes filosóficas também. O ego, ou então o eu, é justamente aquilo que nos dá identidade e com a qual a gente faz as coisas. A gente tem autonomia na consciência por conta do ego. Tudo que a gente faz na vigília, enquanto acordados, nossos desejos, aquilo que a gente sabe que a gente está fazendo, preocupações, é o ego fazendo. Então, de certa maneira, nós somos o ego. A gente não é só o ego, mas o ego faz parte da gente e acabamos nos identificando com ele. Uma pessoa muito egoísta, uma pessoa que tem um ego inflado, tem um problema. Nós mesmos, quantas vezes não nos vemos egoístas? Uma característica que a gente consegue perceber em nós mesmos. Alguns mais, outros menos. Mas é possível. Então, o ego por si só, ele não é problemático. Muitas vezes ele é muito estreito. A consciência é muito pequena, perto de tudo que nós somos. Então a ideia é expandir a consciência, até o termo que é usado bastante na espiritualidade, né? Ou em algumas correntes filosóficas, né? A expansão da consciência. Então a ideia é essa mesmo, é trazer mais coisa do inconsciente para a consciência, para o ego também não ficar numa ilha minúscula, onde ele só consegue ver o que a consciência tem de informação. Quando isso acontece, é muito comum o ego ser bastante limitado. A expansão da consciência, por outro lado, não é sinônimo de um ego maravilhoso, de um ego transmutado e belo e qualquer coisa do tipo. Muitas vezes uma expansão da consciência causa uma soberba, por exemplo, entre outras coisas. Então aqui a gente está falando de uma estrutura composta, primeiro, pela consciência e pelo ego, depois pelo inconsciente pessoal, onde habita os complexos. Então todas aquelas coisas que popularmente a gente chama de complexo, sabe? Ah, seu complexado, eu tenho um complexo de inferioridade, fulano tem síndrome do Peter Pan, ou então a síndrome do impostor. Tudo isso, de certa maneira, é um complexo. O que isso significa? A nossa história gerou um tanto de conteúdo pelas trocas que a gente teve desde que a gente existe, que vai gerando um emaranhado afetivo, como se fosse um represamento. Imagina um rio, foi colocada uma barragem nesse rio, a água parou de fluir e gerou uma represa. Essa água estagnada, ou então presa, represada de certa forma, é justamente o que acontece com a nossa energia psíquica, com a nossa fluidez emocional, por exemplo, que acaba ficando presa por conta de um trauma, por conta de uma relação mal resolvida, por conta de uma série de coisas que a gente passa ao longo da nossa vida. Então os complexos, eles ficam ali no inconsciente pessoal, porque tem a ver com a nossa história. Só que no núcleo de cada complexo, o que molda
o formatão do complexo, é um termo também bastante comum na espiritualidade, às vezes entendida de forma equivocada, mas tudo bem, não tem problema, que são os arquétipos. Os arquétipos de ação do inconsciente coletivo. É um único inconsciente, não é que eu, Bruno, tenho um inconsciente coletivo. A humanidade e possivelmente a vida possui um inconsciente coletivo único, unido. E nesse inconsciente coletivo tem os arquétipos. É através dos arquétipos que existem as mitologias, os deuses, os padrões de comportamento, padrões de relação, dinâmicas entre as pessoas. E aí você tem o arquétipo da sombra, você tem o arquétipo do velho sábio, né? Ou do mentor, e assim por diante. Então você tem uma série de arquétipos que de alguma maneira estruturam a nossa forma de se comportar, de se relacionar e por aí vai. Tudo isso de alguma maneira interage. No entanto, a consciência, ela é muito menor que essas outras coisas. A consciência, ela acaba, e o ego, acabam só se relacionando com aquilo que vem à consciência e acaba sendo afetado pelo que é inconsciente. Então os conteúdos inconscientes afetam a consciência, de forma indireta na maioria das vezes. Atos falhos, esqueci um negócio, me deu branco na prova, tô nervoso demais, tô tremendo. É o inconsciente afetando a estrutura até orgânica, a fisiologia, aquela gastrite nervosa e assim por diante. Nós somos afetados por aquilo que a gente não conhece em nós mesmos. Quanto mais a gente conhece, melhor. A nossa história de vida acaba nos levando a optar por caminhos, por visões de mundo, por comportamentos, por formas de se relacionar. E como a gente tem um monte de coisa desconhecida, então a gente se baseia só naquilo que a gente conhece sobre a gente, sobre o mundo, acabamos tomando atitudes e decisões unilaterais. Ou seja, não é uma atitude que abrange tudo, que é super complementar. Não, a gente prefere ser mais expansivo ou ser mais restritivo, ou a gente prefere, e prefere não é num sentido consciente, é um prefere de toda a estrutura que faz parte de quem somos de verdade, né? De uma forma mais expandida. E aí então a gente toma decisões, como que eu me relaciono com o garoto, a garota que eu tô interessado. E assim por diante, no trânsito, como que eu me relaciono. Então são coisas do dia a dia mesmo, que fazem com que a gente tenha uma vida unilateral. Unilateral, uma única via, que não é a única que existe. Essa unilateralidade acaba trazendo um desequilíbrio para todo o processo psíquico. Imagina, se eu me comporto muito de uma determinada maneira, mas eu tenho potencial para me comportar de outra, mas eu não me comporto por conta dessa história de vida, por conta do que eu estou acostumado, porque eu quero que as pessoas me vejam de determinada maneira, porque eu tenho receio de me comportar desse outro jeito, isso gera então esse desequilíbrio, essa falta. Esse outro lado que não está sendo expresso, experimentado, vivenciado, nada, ele começa a causar desequilíbrio. É um monstrinho que fica ali escondido dentro da gente. Aí vem o sonho compensatório que eu comentei com vocês. Então o sonho compensa os nossos desequilíbrios. Então tem tudo isso que está acontecendo, me leva a ser unilateral. Toda a minha história de vida, a história que eu conto para mim mesmo, as minhas relações, os meus traumas, tudo que eu sofri e tudo que eu gozei, usando um termo mais psicanalítico, mas tudo que eu curti na vida faz com que eu tome decisões específicas hoje em dia. Então o sonho vem e tenta compensar essas decisões que muitas vezes são desequilibradas, são unilaterais, perto de tudo que eu sou. E aí a gente sonha, por exemplo, com a nossa mãe, o nosso pai, um garoto, um desconhecido, uma garota, e vai sonhando com várias coisas. Cada um desses personagens, dessas personagens dos nossos sonhos, representa um componente nosso. Então não necessariamente, se eu sonhei com a minha vizinha, eu tenho um recado para dar para ela, mas também não necessariamente é porque eu quero algo com essa vizinha. Essa vizinha representa algo para mim. Tem alguma coisa nessa vizinha que corresponde a um conteúdo interno. Por exemplo, se a gente estiver falando de ânima e ânimos, e tem um monte de vídeo no canal sobre ânima e ânimos, você pode conferir depois. O que é essa ânima e ânimos? O que é essa contraparte? O que é esse polo oposto complementar? Qual é a função que está tendo no sonho? Qual é a dinâmica que acontece com essa vizinha ou com qualquer outra personagem no meu sonho? E aí nós temos, finalmente, os animais. Os animais, então, seguem a mesma coisa. Como que os sonhos surgem? Os sonhos são entendidos como um produto de um arquétipo bem específico, chamado self, ou si mesmo.
Lembra que eu falei que o ego somos nós? E fiz uma careta assim? É o que a gente acha que é. O ego é muito pequeno perto do que nós somos de verdade. E aí existe um arquétipo que representa essa totalidade, que organiza todo o nosso psiquismo, que é o si mesmo. Então tem o eu e o si mesmo. Então o arquétipo do si mesmo traz essa ideia de totalidade, de fato quem nós somos como um todo. E como um arquétipo cuja função é organizar a psique, o nosso psiquismo, ele vai atuar rumo ao que a gente chama de processo de individuação, que é nos tornarmos finalmente nós mesmos. Não ficar só naquele ego pequenininho, ou então um ego super inflado, inflamado até, que acha que é o todo-poderoso. Então é buscar essa totalidade em harmonia, equilíbrio, coesão, coerência. Então ele envia, vamos dizer assim, se a gente personificasse o si mesmo, o self, ele que vai enviando os sonhos de acordo com os nossos desequilíbrios. Então, muito dos sonhos tem conteúdos dos complexos. Lembra que eu expliquei os complexos na esfera do inconsciente pessoal? Então, tem muito a ver com o que eu vivi com a minha mãe, com o que eu vivi com as minhas relações lá na época de escola, com as minhas rejeições quando criança e depois dos meus trabalhos e assim por diante. Então é uma história sobre a gente que está sendo contada de uma maneira que compense dores e tudo mais. Os pesadelos é a mesma coisa, só que é uma carga afetiva muito forte. Alguma coisa aconteceu para que mexesse em conteúdos muito sombrios, muito intensos, com uma carga de afetividade muito grande, a ponto de não aguentar, acordar desesperado por conta de um pesadelo e querer contar para alguém e precisar de ajuda, até para voltar a dormir se for o caso. Então está sendo mexido ali em coisas. Claro, se você acompanha o canal há tempos, talvez até seja um espiritualista, como a maioria dos que acompanham o canal, e talvez imagine que um pesadelo é um ataque espiritual e que os sonhos têm outra função, e não tem problema, tá tudo bem. Aqui eu estou falando especificamente do ponto de vista da psicologia e da psicologia analítica do Jung, que foi um grande estudioso dos fenômenos ocultos, da espiritualidade. A partir de certo tempo da vida dele, da história dele, ele preferiu deixar a espiritualidade como algo real de lado e foi estudando outras coisas para colocar dentro do que ele entendia que fazia parte, que é a psicologia. Usou de alquimia, usou de gnose, gnosticismo, né, e um tanto de outras coisas. Então aqui não estou me referindo necessariamente a uma crença específica na metafísica, pelo menos espiritualista, mas sim na psicologia. E aí nós chegamos então nos animais. Os animais, eles vão ser aspectos nossos também, assim como nossa mãe, nosso pai, o fulano, a minha casa antiga. Como é comum sonhar com casa que a gente cresceu, não é? Quantas vezes, eu cresci na casa da minha avó. É comum sonhar estando lá, mesmo que seja em outro lugar, mesmo que seja com outra disposição, os móveis, mas tem aquela atmosfera da casa que eu cresci, né? Isso é bastante comum. Isso é você, não é a casa. Às vezes a casa nem existe mais, né? Mas isso é você, faz parte de você, o que representa e assim por diante. Os animais, portanto, têm a ver com você. Só que dá pra gente ir um pouco além e afirmar, de certa maneira, que os animais são as nossas partes mais instintivas, representam instintos. Enquanto a gente consegue afirmar com mais ou menos clareza arquétipos quando a gente vê personagens nos nossos sonhos, né? Aquele cara do mal que quer fazer algo pra mim, que tá me perseguindo, aquele monstro, aquele agressor, sei lá, qualquer coisa assim, ele vai representar, de certa maneira, a sombra. E um tanto de outras coisas que tem a ver com a minha história. Aquela pessoa, aquela personagem com quem eu sonho, que tem a ver com um interesse meu, interesse afetivo, amoroso, talvez represente essa contraparte psíquica daquilo que a gente expressa na consciência. É comum isso acontecer também. Entre outras coisas, todo o simbolismo que a gente pode captar na dinâmica do sonho, né? Eu perdi tal coisa no sonho. Pô, o que será que você perdeu? O que você perdeu é importante. Eu preciso chegar do ponto A até o ponto B, mas no meio do caminho tem um problema. Tudo isso dá para interpretar como sendo algo seu, da tua jornada, que está sendo compensado, está sendo retratado no sonho de alguma maneira para isso ser equilibrado. Os animais, portanto, têm a ver com essa coisa mais primordial, mais instintiva. Talvez tenha menos a ver, no geral, com a história pessoal objetiva do que com aspectos primordiais teus ainda. Não de outra pessoa ou não necessariamente do coletivo, mas teus. É claro que tem pessoas que têm mais proximidade com animais. Então isso acrescenta
mais significado. O inconsciente, ele vai trazer o melhor símbolo possível para aquela ocasião. Por isso que também é comum a gente sonhar com o que a gente viveu no dia anterior. Tive um sonho que parece muito o que aconteceu. Mas é igual? Foi idêntico? Então talvez o inconsciente tenha usado do que você vivenciou agora, outro dia, para trazer esse equilíbrio, essa mensagem de desequilíbrio. Ou melhor, na tentativa de equilibrar, né? Então os animais vão representar esse instinto. Mas vamos supor que você viva numa fazenda, ou que você tenha vivido na sua infância numa fazenda e lá tenha cabritos, vacas, e você sonha com isso. E aí o protagonista, além de você, tem um protagonista que é um desses animais com o qual você viveu. Então vai ter um aspecto instintivo e vai ter todo um monte de outras coisas baseado na tua experiência com aquele animal. É muito comum, por exemplo, o cavalo ser sonhado de diversas maneiras e ele pode representar um tanto de coisas. A interpretação de sonhos, ela não é um quadrado fechado e definido, na qual eu aqui possa falar, você sonhou com o cavalo? Então significa que você quer ser livre, que você tem maturidade, porte e pode cavalgar por aí sem as rédeas da... A coisa é um pouco mais complicada que isso. Complicada mais ou menos, porque tem muito a ver com aquilo que é sentido, com aquilo que é experienciado, com as tuas relações com cada personagem no sonho. Então sim, o cavalo vai ter, nesse exemplo, vai ter uma série de características bem populares. Ele foi meio de transporte, e ainda é até hoje, ao longo da história da humanidade, por muitos anos. Em grupos específicos, tinha grupos e civilizações que não conheciam o cavalo, depois passaram a conhecer, mas há milhares de anos o cavalo é domado por nós, pelas pessoas. Tirado do selvagem, tirado da natureza e domado. Muitas vezes até se torna um parceiro, como o cachorro também, com aquela grande representação de lealdade que o cachorro tem, mas acaba sendo quase que uma dependência ao mesmo tempo. E é um lobo, originalmente, que foi domesticado, então a humanidade tem um papel crucial nesse cachorro que foi lobo. Então toda essa transformação tem a ver também com o instinto. Uma aranha, por exemplo, porque eu também me refiro aos animais invertebrados, insetos, aracnídeos e assim por diante, pode trazer, por exemplo, uma representação bastante sombria. A aranha, por exemplo, tem uma série de características que acaba sendo relacionada com o misterioso, com o oculto, mas também com o medo e com o tempo. O tecer a teia tem a ver com tecer a linha do tempo, se esconder para eventualmente atrair sua vítima, ou então matar o seu parceiro depois que vai dar à luz, depois que a cópula foi feita. Isso, cada aranha vai ter uma característica, mas é aquilo, que está escondido, que está quase que voando, está presa ali, está pronta para atacar, está pronta para defender, e assim por diante. Então, como saber qual o instinto que se refere no sonho? Primeiro, pergunta para si mesmo, qual é a minha relação com esse animal? Tenho medo, o que me causa, tenho história, não tenho história. Mas não fica nisso. Passa até para características fisiológicas do animal, biológicas mesmo. Então como é esse animal? Como é que ele se comporta? Que características que ele tem? E finalmente vai atrás de mitologias, contos de fadas e histórias populares sobre aquele animal. E com tudo isso, você começa a revelar, porque a importância da interpretação dos sonhos ela é enorme. Porque já que ele compensa um desequilíbrio, se a gente entende o que ele está compensando, a gente tem ferramenta para deixar, eventualmente, de se desequilibrar. Então anotar o sonho. Ah, mas eu não sonho, Bruno, o que eu faço? Deixa um caderninho, elege um caderno dos sonhos. Deixa ele do lado da cama. Tenha um bom hábito, uma boa higiene mental para dormir. Não fica no celular antes de dormir ou na televisão. Vai para a cama com o intuito de dormir. Se prepara, se protege bem, se está frio, se protege do frio, se está calor, se ajeita para o calor, e a partir daí você define para você mesmo, não, eu quero passar a sonhar, é uma autossugestão até, e vai descansar de verdade. Tira o tempo para ir dormir, não para cair de exaustão, assistindo alguma coisa ou ficar rolando a tela do celular com aquela luz na tua cara até finalmente você capotar. Isso serve para todo mundo, mas especificamente para quem não sonha e está a fim de sonhar para começar a usar essa ferramenta. Se você faz uma dessas coisas, então deixa de fazer. E todo dia, de manhã, tira um instante para se sentir. Não sai já pulando da cama, não sei o quê. Tira um instante para você e se perceba. Se veio um sonho e você lembrou, anota. Se não vem um sonho, anota. Anota o dia, anota que hora você acordou, anota o que vem em mente, como é que você está se sentindo. Acho que sonhei, mas não lembro. Estou revoltado por não ter sonhado. E coisas assim.
Certo? Então eu fico por aqui, nos siga nas redes sociais, principalmente o nosso Instagram, Universo CDH. Você vai ficar por dentro de tudo que a gente anda fazendo. A gente tem viagem, a gente tem curso, a gente tem clube, a gente tem um monte de coisa. Siga a gente lá, se inscreva, deixa comentário aqui. Eu quero saber se você já sonhou com animais e quais animais você já sonhou e o que você tira disso depois desse vídeo. Beleza? Um beijo no seu coração e até a próxima.